Outro jogador que eu quero elogiar é o Eric Garcia. Galera, o que o Eric Garcia está sendo na atual temporada é o que a gente sempre imaginou que ele poderia ser quando ele jogou na base do Barcelona. E quando o Guardiola levou ele para a base do City, e quando ele virou titular da seleção principal da Espanha, ainda com 19 anos, disputando inclusive partidas oficiais de jogos pela seleção espanhola, tendo sido capitão na base do Barça, tendo sido capitão em seleções de base da Espanha, e ele depois deu uma estagnada. Ele estreou pela seleção espanhola, chegou a ser titular em algumas partidas, depois deu uma sumida, perdeu espaço no City, parou de ser convocado pela seleção, voltou para o Barcelona, porque é o sonho de todo mundo que faz base no clube, é jogar pelo Barcelona. Se por um acaso tu vai para outro lugar, tu tá sempre pensando em quando tu vai poder voltar. Volta para o Barcelona, não vai bem, pela desordem do time e também pela impaciência do torcedor. Ele chega um moleque de 20 anos de idade e a gente já queria que ele fosse a solução para a base, que ele fosse a solução da defesa. Ele chega no Barça com 20 anos de idade, a gente já queria que ele fosse a solução para a defesa. E era uma defesa que talvez nem o Paulo Maldini resolvesse naquele contexto. Era um Barcelona bem fragilizado, aquele que o Eric Garcia retorna. Vai emprestado para o Girona e é aí que a chave muda. É aí que a chave gira. O Eric Garcia vai para o Girona, jogador emprestado, virou capitão do Girona, porque ele é um líder, ele tem liderança. Nesse vestiário do Barcelona, o que ele fala tem peso, ele só não leva a abraçadeira por uma questão de tradição. Os jogadores mais antigos têm a abraçadeira, embora alguns mais recentemente chegados sejam jogadores que em muitos casos têm mais peso quando falam e lideram o clube, lideram o plantel de uma maneira mais impactante. O Eric Garcia é um desses jogadores. E ele está sendo tudo que a gente imaginava que ele poderia ser na base. Esse retorno do Girona e a confiança do Hansi Flick elevaram o Eric Garcia para um patamar de um dos melhores zagueiros do mundo. A galera tem medo de falar isso porque o Eric Garcia já foi meme. Ele já foi tratado como um dos piores. Então a galera tem medo. Ninguém fala do Eric Garcia como um dos melhores nomes defensivos do futebol mundial. Mas hoje ele é. Ele sempre foi no aspecto potencial, nas bases de Barcelona e City e na seleção espanhola, sempre se tratou ele como um dos grandes zagueiros do futuro. Ele se perde depois que chega no profissional nos primeiros anos, custa a se adaptar, mas agora está adaptado. E se ele continuar nessa dinâmica, eu não vejo motivo para a gente não enxergar ele como um titular na zaga do Barça, da seleção espanhola e um dos grandes nomes defensivos do futebol mundial. A amostragem ainda precisa ser mais larga. Vamos ver como ele termina a temporada. Vamos ver como seria o Eric Garcia numa Copa do Mundo. Vamos ver como ele volta a temporada que vem. Isso tudo tem que ter paciência. Mas o recorte que a gente tem da temporada atual é um recorte que chama o otimismo com o Eric Garcia. Eu imagino que a grande preocupação do torcedor do Barça é a defesa, e é verdade, mas a gente não pode dizer que é por conta do Eric Garcia. Porque se a gente tem alguém para elogiar a temporada inteira, o Cubarsí teve altos e baixos, o Baldé teve altos e baixos, o João Garcia ficou muito tempo lesionado, o Koundé tendo altos e baixos. Se tem alguém que a gente pode elogiar, é o Eric Garcia, com tranquilidade. E aí eu fico até numa situação de dualidade, né? Eu quero que o Eric Garcia tenha o reconhecimento que ele merece. Mas o que eu tô com medo dele ser convocado para essa data FIFA de março e se lesionar. Que é o que infelizmente acontece em data FIFA. Eu já falei várias vezes e até hoje ninguém conseguiu me mostrar o dia que eu errei. Mas sempre que chega a data FIFA eu falo, toda a data FIFA, algum jogador importante do futebol mundial vai se lesionar. O que a gente pode torcer é para não ser do nosso time. Mas que um jogador importante vai lesionar, vai. Torce para ser dos outros. Mas alguém vai lesionar. E quanto mais jogador do teu time é convocado, mais uma chance de ser do teu.
Então, o justo é que o Eric Garcia seja titular da seleção espanhola na data FIFA de março e na Copa do Mundo. Mas não sei se eu quero, não. Tomara que o De La Fuente só convoque ele para a Copa, que na data FIFA de março, apesar de que é uma data FIFA meio amistosa, né? Mesmo aquela finalíssima, eu não sei se as duas equipes, a Espanha, que é quase Barcelona, né? E a Argentina vão dar a vida para ganhar. Mas de qualquer forma, gostaria que o Eric Garcia pudesse descansar. Não vai ser contra o Atlético de Madrid que ele vai descansar. Talvez contra o Levante no próximo fim de semana. Acho que não precisa o Eric Garcia estar em campo para o Barcelona conseguir sair vencedor.